Esse livro vai mudar toda a sua vida. Começa agora o terceiro episódio no Pipoca no Conversa. Vem comigo. Eu amo tanto esse livro, tanto, que depois que eu comecei a ler ele, que foi ano passado, a primeira vez que eu li, tô lendo agora pela segunda vez, eu decidi fazer minha pós-graduação em neurociências por causa desse livro. Eu vou trazer duas coisas que tem importantes nesse livro. Lógico que tem mais, mas esse vídeo ia ficar imenso se eu fosse colocar tudo. Então eu selecionei duas coisas que são extremamente importantes pra gente conversar sobre isso, hoje aqui no nosso episódio do Pipoca no Conversa. Então a primeira coisa é o modo de sobrevivência. Esse livro explica de uma forma científica o que é esse abençoado desse modo sobrevivência. No estaleiro da vida, a gente chama esse modo sobrevivência de modo automático também, né? Então o modo sobrevivência te mantém nesse piloto automático, tá? Então o que é o modo sobrevivência? Vamos lá, dar uma olhada aqui no próprio livro. Então, como os hormônios do estresse assumem o comando? Então, do ponto de vista científico, viver em estresse é viver no modo de sobrevivência. Quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo e cujo desfecho não podemos prever ou controlar, um sistema nervoso primitivo, chamado sistema nervoso simpático, ele entra em ação. Então, e o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor, né? Então, fisiologicamente, o corpo recorre de maneira automática aos recursos de que vai precisar para enfrentar o perigo. Na época lá das cavernas, aqui explica isso maravilhosamente bem, esse modo de sobrevivência era de fato para que aquelas pessoas sobrevivessem ao perigo. Só que nós estamos numa era moderna, né? Então a gente não tem esses picos de sair correndo aí de um predador, por exemplo. Só que a nossa rotina do nosso dia a dia nos mantém preso nesse modo de sobrevivência. Então tudo que você viveu está registrado aí na sua memória e tudo que você viveu te gerou um sentimento. E aí você vive uma repetição, sabe? Vou explicar melhor no próximo desenho aqui. Então ele traz esse desenho aqui, viver no programa. Aqui tem o ontem, que é o programa automático, que é referente àquilo que você viveu, né? E tudo que você viveu gerou uma emoção, um sentimento. O amanhã, que é o programa automático, que você tá só revivendo o seu passado, repetindo. E aí aqui lá na frente tem um evento desconhecido, que é o seu futuro, algo que você nunca imaginou, talvez. E nós estamos aqui nesse momento presente. Então, o que a gente viveu no passado condiciona o nosso futuro, tá? Se a gente não trouxer essa consciência, essa intencionalidade para o seu momento de agora, que é o único momento que você pode fazer alguma coisa. Então, olha só o que está escrito aqui. Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos e inconscientes que se desenvolvem por repetição. Então, tudo aquilo que você repete, e repete, e repete, vira um hábito. E o hábito você acaba fazendo aquilo de forma automática, você já não precisa mais pensar naquilo. Pensa em você dirigindo. A primeira vez foi o caos, mas depois você repetiu isso tantas vezes que virou automático. Assim é com tudo que a gente faz. Então é quando você faz alguma coisa tantas vezes que seu corpo é programado para se tornar a mente. Com o tempo, seu corpo arrasta para um futuro previsível baseado no que você fez no passado. Portanto, se você não está no momento presente, provavelmente está em um programa, numa repetição, num padrão repetitivo. Então, olha só, esses dois tempos, passado e futuro, são tempos que não existem. Não tem como você voltar lá no passado e mudar aquilo lá. Não tem como você ir lá no futuro e ajeitar os rolês lá pra você. Não tem como. Você só tem o presente, que é o seu momento de agora. Como que a gente vive nesse modo de sobrevivência, né? Nesse piloto automático? Quando você tá nesses dois tempos e não está aqui no presente, aqui no agora. Então, ou você tá lá no passado, pensando naquilo que você fez, que deixou de fazer, que deveria ter feito, né? E carregando ali, nutrindo culpa, arrependimento, ressentimentos, enfim. Ou você tá lá no futuro, pensando no que você tem que fazer amanhã. O que você vai fazer no final de semana? O que você vai fazer nas suas próximas férias? O que você vai fazer ano que vem? Sabe? O que você vai fazer daqui 5 minutos, 15 minutos? Você tá lá no futuro. Você não tá aqui no momento presente. E o único lugar que a gente pode fazer algo, mudar algo, é no momento presente, tá? E aí esse livro me trouxe essa consciência do quanto que a gente se colocou nesse patamar de multitarefa, que você está sempre vagueando pelos tempos e dificilmente você está aqui no presente. Exemplos. Eu coloquei ali no Mesa de Jantar uns livros que eu gosto de ler, né? Eu gosto muito de ler. Que eu quero continuar lendo, né? Tipo a Bíblia, o Evangelho, segundo o Espiritismo e tal. Outros livros, enfim, que eu leio muito. E aí eu coloquei lá para eu ler quando eu for comer. Por que eu tenho que ler quando eu vou estar comendo? Por quê? Por que eu preciso ler enquanto eu como?
Por que que eu não leio antes ou depois e tô focada ali naquela refeição? Sabe? Então, quanto que a gente tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não consegue se concentrar no momento presente? Não traz a intenção para o momento presente. E toda a sua vida pode mudar quando você consegue sair desse modo de sobrevivência, desse piloto automático e focar no seu presente o maior tempo que você conseguir. E agir de forma intencional, sabe? Então, esse livro maravilhoso, ele traz vários exercícios, sabe? De meditação, de respiração, para que você consiga no seu dia a dia se concentrar no seu momento presente, que é de fato um presente, onde tudo pode acontecer. Então, são esses 2 comentários que eu gostaria de fazer desse livro. Tem muito mais, né? Então, pode ser que eu volte depois para falar mais sobre ele. E é isso, deixa aqui o seu comentário, se você já leu, se faz sentido para você. E nos aguarde que na próxima sexta tem mais um episódio do Pipoca no Conversa. Até lá!